Glória, paz do Senhor, povo de Deus, abençoado de Jesus. Quero deixar uma palavra para você nessa manhã. Eu quero deixar uma palavra da paz do Senhor Jesus para a sua vida. Quero desde já pedir a Deus que venha abençoar a sua vida, abençoar o seu dia nessa manhã, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Talvez você esteja passando por um momento difícil, talvez você esteja passando por luta, talvez você esteja passando por um processo travado na sua vida, talvez você tenha orado, talvez você tenha clamado, talvez você tenha buscado ao Senhor, mas ainda não tenha obtido resposta, ainda não chegou a solução desta causa. Mas venho eu aqui nesta manhã te dizer que o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Ele está entrando com providência na tua causa. Por quê? Porque o Senhor, Ele só chega na nossa vida no momento certo, no tempo certo. A Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas, e no tempo determinado do Senhor, Ele vai chegar e vai te dar a solução, vai mostrar para você a saída deste problema que você tem passado. Talvez você tenha passado um problema na sua família, talvez você tenha pensado em desistir, talvez você tenha pensado em parar, talvez você está olhando para a luta que você está passando, talvez você está olhando para esse processo que está travado, e você tem dizido: Senhor, eu vou desistir, Senhor, eu vou parar. Mas Ele manda te dizer nesta manhã: não pare, não desista, porque Ele está no controle de tudo. No momento certo Ele vai chegar com solução para a tua vida, porque a Bíblia diz que o choro ele pode durar uma noite, mas pela manhã a alegria virá. Sabe por quê? Porque no livro de Lucas capítulo 5, a Bíblia vai dizer que Jesus estava se aproximando do lago de Genezaré, e quando Jesus está se aproximando do lago de Genezaré, a Bíblia vai dizer que Jesus observa que Pedro tinha passado a noite toda já lançando a rede sobre o mar. Pedro passou a noite toda lançando as suas redes e nada apanhou. Pedro passou a noite toda pescando, mas não conseguiu pegar peixe nenhum, e era de costume que Pedro trazisse pela manhã o peixe, porque era a profissão de Pedro, era o que Pedro fazia para sobreviver. Mas a Bíblia vai dizer que naquela noite ele lançou a noite toda, naquela noite ele trabalhou pesado a noite toda, e ele não conseguiu pegar peixe nenhum. E a Bíblia diz que pela manhã ele estava na beira do lago de Genezaré lavando as suas redes. Quando Pedro estava lavando as redes, Pedro estava desistindo, ele estava dizendo: eu vou parar. Por quê? Porque Pedro estava frustrado, Pedro estava triste, porque nunca tinha acontecido algo daquele na vida de Pedro. Pedro nunca tinha ido ao mar e tinha voltado sem o peixe, mas naquela noite Pedro não conseguiu trazer o peixe, e a multidão estava esperando, aquelas pessoas estavam esperando que Pedro voltasse com o peixe, porque era de costume. Mas a Bíblia vai dizer que pela manhã, louvado seja Deus, pela manhã Jesus ia chegando na beira do lago de Genezaré e percebeu que Pedro estava lavando as suas redes. E a Bíblia diz que Jesus ele entrou no barco de Pedro e pediu que Pedro afastasse um pouco da margem para poder pregoar a sua palavra. E Jesus, terminando de pregar a sua palavra, a Bíblia diz que Jesus pediu para Pedro voltar ao mesmo lugar onde ele tinha lançado a noite toda. E deixa eu te dizer, Pedro fez conforme o que Jesus mandou, voltou para o mesmo lugar aonde ele tinha se frustrado, aonde tudo tinha dado errado, aonde ele tinha lançado a noite toda e nada tinha apanhado. Talvez você tenha orado, talvez você tenha clamado, talvez você tenha passado por um momento difícil e você tenha desistido: eu vou lavar as minhas redes, eu vou desistir, eu vou parar. Mas Jesus manda te dizer nessa manhã: não pare, não pare, porque Ele está chegando no momento certo. Ele está entrando na tua vida hoje com milagre, Ele está entrando na tua vida hoje, aleluia, para fazer a diferença. Só basta você crer. E a Bíblia diz que Pedro volta para o mar novamente, e a Bíblia diz que Jesus disse: ei Pedro, lança novamente as redes, mas naquele mesmo lugar aonde tudo tinha dado errado, onde ele tinha lançado a noite toda. E Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, mas como poderei eu lançar as redes novamente, se eu lancei a rede a noite toda e nada apanhei? Se eu lancei a noite toda aqui nesse mesmo lugar e não peguei nada? Mas Jesus disse: lança a rede, Pedro, lança a rede. E Pedro disse: Senhor, conforme a tua vontade, eu lançarei as redes. Aqui entra a obediência do crente.
Quando o crente é obediente a Deus, quando ele obedece a palavra de Deus, quando ele obedece a voz de Deus, ele consegue obter vitória. Talvez você não tenha estado na posição, por isso o milagre de Deus ainda não tem chegado na tua vida, porque o milagre, ele só entra na nossa casa, o milagre só entra na tua vida se você estiver na posição, se você estiver na obediência à sua palavra, se você estiver na obediência à voz do mestre. E a Bíblia diz que Pedro novamente lançou as suas redes, aleluia. E quando Pedro lançou as redes, a Bíblia diz que ele colheu uma tão grande quantidade de peixe, que aquele barco que ele estava não suportava, que foi necessário Pedro chamar os barcos que estavam do lado para ajudar. Eu quero dizer nessa manhã, que o milagre que Jesus vai fazer na tua vida é tão grande, que todos vão ver e vão se admirar, e vão dizer o que foi que aconteceu com essa pessoa, o que foi que aconteceu na vida dela, mas eles vão ver que foi Jesus de Nazaré, aquele que todo o poder tem, que entrou na tua vida e fez um milagre. O grande milagre que Jesus vai fazer na tua família é tão grande, que aqueles que dizem que você não vai conseguir, aquele que diz que você não chega a lugar nenhum, vão olhar e vão se admirar, e vão ter que ficar de pé para ver a tua vitória, porque Jesus é um Deus de vitória. Então somente creia nesta palavra, não desista, porque Pedro estava lavando as redes, mas Jesus deu uma ordem: volta para o mesmo lugar, lança as redes novamente, não pare, porque eu vou te dar a vitória. Eu quero dizer para você nessa manhã, não pare, não desista, continue lançando as redes. Tá difícil, tá doído, tá sofrido, mas Jesus é o guia do teu barco, é Ele quem te dá a vitória. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Não desista, não pare, sofra as aflições, porque vale a pena, porque Jesus chega no momento certo. Como Jesus chegou naquela manhã na vida de Pedro, Ele também chega nessa manhã na tua casa para te dar vitória, porque o choro pode durar uma noite, mas pela manhã a alegria virá. E era manhã daquele dia onde Jesus teve um encontro com Pedro na beira do lago de Genezaré, para dar vitória a ele, para mudar a história dele. E nessa manhã Ele também está tendo um encontro com você para te dar vitória. Nessa manhã Ele também está tendo um encontro com você para mudar o destino da tua história, para mudar o capítulo da tua vida para uma vida melhor. Deus, Ele é Deus de milagre, e Ele entra na tua vida nessa manhã com milagre. Somente creia nesta palavra, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Tome posse desta palavra que eu prego para você nesta manhã, porque é da parte de Deus, vem do coração de Deus para o meu coração, para transmitir para você. Em nome de Jesus, receba essa palavra.